Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos neste domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Quaresma. Queremos meditar nesta palavra que hoje a Igreja nos dá, que a Igreja nos coloca numa sequência muito bela para que nós possamos então nos converter. Peçamos juntos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Meus queridos irmãos, acabamos de celebrar a festa do bondoso, glorioso São José, patrono da Igreja, e isso nos traz um grande alento. São José nos dá a esperança de também sermos nós livres do pecado, assim como ele foi preservado por Deus e ganhou a força de Deus para poder vencer as tentações do mal. O salmo de hoje, o Salmo 102, vai nos dizer que o Senhor é bondoso e compassivo. Ele é bondoso porque Ele perdoa toda a culpa, Ele cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Sim, irmãos, o Senhor não cura somente feridas físicas. Deus é muito maior do que isso. Ele pode curar, sim, fisicamente, materialmente, mas Deus pode curar muito mais profundo. Ele pode curar nossas almas para sempre, pode nos dar a salvação. E a salvação que Deus nos dá é perdoar os nossos pecados. Proclamemos a sua bondade, proclamemos a sua compaixão, então, no dia de hoje. A primeira leitura do livro do Êxodo nos vai trazer, no capítulo 3, Moisés apacentando o rebanho e encontrando-se com Deus no meio da sarça ardente. O anjo do Senhor que lhe aparece, que é a presença do próprio Deus, uma sarça que ardia em fogo, em chamas, mas não se consumia. Como o sacrifício do templo, também a sarça se consome em holocausto, porém como não há pecados em Deus, então a sarça não se consome, não há o que consumir, não há combustível para queimar. Ela consome porque é um fogo de amor, o amor de Deus, o amor do Senhor que se manifesta, mas ainda não diz o seu nome. E Deus pede que Moisés não se aproxime porque a terra é santa. A terra santa significa o local onde Deus está. Onde Deus está é um local santo. Por fim, o Senhor vai então dizer a Moisés, enquanto ele cobre o rosto: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. O Senhor desce, faz sair o povo do Egito e faz entrar numa terra boa. Este é um movimento que deve ser feito também na nossa alma, um movimento de deixar Deus entrar, este amor que nos consome por inteiro e que também deve transformar as nossas vidas. O amor de Deus, a compaixão de Deus por nós, é que sejamos livres dos nossos pecados. Então, este Deus ainda desconhecido no Antigo Testamento
torna-se conhecido no Novo Testamento. Esta compaixão de Deus que os homens não sabiam nomear, porque Moisés, embora visse Deus, agora ele não podia saber quem era Deus, porque haviam outros falsos deuses. Qual é o seu nome? Moisés pergunta. Eu sou aquele que sou. Deus revela sem se revelar, um nome misterioso, Yahvé. E então no Novo Testamento, Jesus é o próprio Deus que vem até nós. Ele nos dá a salvação, nos compra dos nossos pecados, das consequências do mal, nos compra do inferno que fizemos por merecer por nossas culpas e por nossa condição de pecadores, de seres humanos, do pecado original. E em Lucas 13, capítulo 13, versículos de 1 a 9, então Jesus vai dizer para as pessoas que trouxeram notícias a ele sobre os galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus vai dizer que eles não eram mais pecadores do que outros galileus por terem sofrido tal coisa. E Jesus vai dizer: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Quer dizer, irmãos, que nós precisamos buscar a nossa conversão. E este Deus oculto no Antigo Testamento se torna agora muito presente, se torna até fisicamente um de nós, um ser humano, e nos dá mais ainda a capacidade de ter essa sarça ardente dentro de nós, o Espírito Santo, o Espírito que vai consumir os nossos pecados interiormente, fazer do nosso coração um holocausto, fazer de nós, com o sacramento da confissão, verdadeiramente arrependidos, que nós precisamos nos converter para não morrermos assim da mesma maneira, morrermos em vão, que a nossa morte não seja em vão. E aqueles 18 que morreram, diz Jesus, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Não foi por causa do pecado deles que eles morreram, mas nós, que temos oportunidade de ver Jesus, se nós não nos convertermos, iremos morrer do mesmo modo. O que quer dizer isso, irmãos? É que Deus nos envia sinais. Deus nos mostra a sua vontade claramente. Olhem só, nós estamos num tempo chamado de pandemia, uma epidemia mundial, uma doença que atingiu toda a humanidade. Nós nunca vimos isso, nossa geração nunca viu isso. O que a humanidade viu no século passado de guerras provocadas pelos próprios seres humanos, agora vemos num vírus mortal, no início do século XXI, que alguns desconfiam e dizem também ter sido propositalmente espalhado pelo mundo. Não sabemos, não temos provas, mas sabemos do terror de uma nação sobre a outra. Sabemos que os homens conspiram contra si mesmos. Sabemos que cada um pretende então livrar as suas ideologias, suas coisas. E nós vemos isso também claramente na recente guerra, a guerra feita depois de um tempo de pandemia, um verdadeiro absurdo, como disse hoje o Papa Francisco, um verdadeiro absurdo diante de uma humanidade ferida, mas tendo sido criado ou espalhado propositalmente ou não,
Este vírus trouxe para nós uma lição. Colocou a morte à nossa frente. É certo que é um vírus muito perigoso e bastante doentio, deixa as pessoas com sequelas, novas cepas se espalham, o medo, a saúde é deteriorada, a morte fica bem próxima de nós. Nós vimos muitos dos nossos queridos morrer não numa guerra, mas morrer com uma doença que não se conhece. Um vírus que se espalha, que faz com que as pessoas ficassem com medo umas das outras. E nós, irmãos, mesmo assim, muitas vezes não nos convertemos. Muitas vezes a humanidade ainda precisa padecer porque acaba por não fazer a vontade de Deus. Muitos ainda andam inertes, muitos ainda andam anestesiados pelo mundo, andam ainda a perder as suas almas no pecado. Muitos ainda não se deram conta do valor que tem a sua alma, do valor que tem a sua vida em Deus. Se vocês não se converterem, ireis morrer todos do mesmo modo. Se esse vírus nos pega, e pode nos pegar, não podemos ficar livres da morte. A morte nos pegará uma hora ou outra. Então precisamos nos converter. E nos converter hoje. Hoje ainda. Não há tempo, irmãos. Não podemos andar anestesiados. Achar que nós não precisamos de conversão. Jesus conta então a parábola, do versículo 6 ao 9. A figueira plantada na vinha. E que o dono da figueira foi procurar figos e não encontrou. E disse ao vinhateiro que já fazia 3 anos que procurava figos, mandou então cortá-la porque não dava frutos. E ela só inutilizava a terra. Esta figueira não é como a sarça ardente. A sarça, com a sua santidade, santifica a terra. E a figueira estéril, com a sua inutilidade, inutiliza a terra. E a nossa vida, como será? Será que nossa vida, e cada vida humana é uma vida única? Uma vida dada por Deus, feita por Deus para brilhar, e nós, como batizados, fomos feitos mais ainda filhos de Deus? Quantos filhos de Deus têm passado por este mundo? E o que temos feito com a terra deste mundo? A terra que pisamos, o mundo onde trabalhamos, as relações que fazemos com as pessoas, entre as pessoas? Será que o dono da vinha vai chegar até nós e vai dizer: corta, não serve para nada? No fim das nossas vidas, que possamos ao menos ter algum broto e o Senhor encontre algo bom em nós. Mas para isso é preciso nos esforçarmos. É preciso fazer algo, irmãos. Viver a nossa verdadeira vocação. Como Moisés encontrou a sua vocação, o chamado que Deus fez a ele ali diante da sarça. Vai falar ao meu povo, Moisés. E Deus desce. Deus santifica a terra. Santifica vindo, descendo através de Jesus até nós. Não desperdicemos os avisos que Deus nos dá. Deus nos dá o aviso. É preciso estar atento. Mas tem avisos tão evidentes como este da pandemia, que deixaram muitos até melhores, muitos se converteram, mas muitos também se perderam.
Quantos morreram sem salvação? E quantos ainda morrerão sem a salvação que vem de Deus? Só Deus pode nos salvar. Não é um partido, não é uma ideologia, não são pessoas. Acordemos, irmãos. O tempo está aí. O Pai espera de nós frutos. Qual de nós, como pais, como mães, não espera que os seus filhos correspondam àquilo que eles ensinaram? O pai e a mãe ensinam muitas vezes, o professor, o mestre, e ele espera frutos. Deus espera também de nós, não porque ele precise, Deus não precisa de nós, mas ele nos dá uma chance. Essa quaresma é mais uma chance que Deus nos dá. Então, o funcionário da vinha, o servo, que é o Senhor Jesus, ele está representado aqui nesta parábola como servo, e ele vai responder ao dono da vinha: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Deixemos que o Senhor coloque o adubo em nós, o seu Espírito Santo, que ele nos corrija como o pai corrige um filho, e que o Senhor Jesus nos ajude a viver a grande promessa de Deus, a vida de santidade. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. Tenham todos um santo e abençoado domingo, uma ótima semana. Busquemos a confissão, busquemos a conversão para nós, para os nossos irmãos e irmãs.